Vocês já viram o documentário As Quatro Crianças Perdidas da Netflix? Quatro crianças sobreviveram a um acidente aéreo e o que salvou elas foi os conhecimentos ancestrais, o que auxiliou elas na sobrevivência na Amazônia. Que o exército colombiano começou a operação, mas precisou da ajuda dos indígenas, que foi feita de forma orgânica, porque quando os indígenas entenderam que eram quatro crianças da comunidade deles, eles sentiram essa necessidade de também auxiliar. Mas existia um embate com o exército e os povos indígenas, porque por questões políticas, existiam várias questões e vários indígenas foram mortos por esses militares. Então existiu um embate, não tinha condições dos dois trabalharem juntos. Os indígenas usaram as suas ferramentas ancestrais, eram rapé, usaram algumas medicinas para poder dar um clareamento para essa questão de procurar as crianças. Mas durante esse tempo a operação ela não progredia. Cada momento que vai passando, se você não soubesse que elas foram encontradas, você ia entender que provavelmente elas tinham morrido. Então não tem condições de sobreviver a uma selva sem abrigo, sem comida, enfim, eles tiveram que se virar. E aquilo dá uma certa angústia na gente. E o que me chamou mais atenção foi que durante esse processo de procura, os indígenas, eles sempre que achavam alguma evidência, eles mostravam os militares, mas eles não queriam muita aproximação. E aí eu acho que se passaram mais de 20 dias de procura e nenhum progresso. Aconteceu que alguns deles ficaram doentes, dos indígenas, e eles foram auxiliados pelo exército, mas com aquela resistência, né? Porque querendo ou não, para eles era um risco ficar ali com pessoas armadas, eles não concordavam com as armas, mas eles foram e arriscaram até serem mortos, porque foi um risco. O mais bacana foi que, à medida que foi progredindo, eles foram achando evidência de que as crianças estavam vivas. A visão deles para com o exército mudou. Porque o exército viu também que precisava muito mais deles do que o contrário. E aí foi surgindo um encaixe entre eles. Às vezes a gente é tão resistente a aceitar algumas pessoas, algumas situações, mas no final a gente entende que é tudo no poder divino, é tudo na essência sagrada e tudo tá interligado. O que me chamou mais atenção foi o fato de como elas foram encontradas. E aí é interessante, porque os militares passaram quase 40 dias e aí desistiram da operação porque já tentaram de tudo, mas os indígenas tinham uma outra situação. Eles falaram que só iam sair dali quando as crianças fossem encontradas. E o que aconteceu? O pai dessas crianças também participava da operação junto com os indígenas. E nada se sabia sobre esse pai. Só sabia que era um pai em desespero procurando os filhos. Mas o final você vai entender. Então, o xamã achou por bem pedir ayahuasca, né, ao governo, fizeram um contato lá pelo rádio e trouxeram ayahuasca. E o que acontece? Eles acharam por bem que esse pai, para ter uma clareza, porque já tinham tentado de tudo, eles estavam usando medicinas da floresta. Então, quando eles decidiram colocar para o pai a ayahuasca, ela não funcionou. Porque quem já tomou ayahuasca sabe que nem sempre a força vai chegar. E por vários motivos, a medicina, muitas vezes, ela rejeita a pessoa que está tomando. Talvez porque não é o momento dela, talvez porque os pensamentos dela não estão conectados com aquela iniciação. Enfim, por várias questões, nem sempre a ayahuasca ela vai afetar de uma forma produtiva, vamos dizer assim. E nada aconteceu. Então, no dia seguinte, no 40º dia, o xamã resolveu tomar ayahuasca para ter clareza. E foi quando ele teve uma visão do local. Ele enxergou, através da miração, enxergou as crianças em um determinado local. Quando ele despertou dessa ayahuasca,
ele já sabia a resposta. Hoje a gente só sai daqui quando encontrar essas crianças. A força mandou ir para um lado, ele foi, carregou os outros indígenas e foi quando eles encontraram. Elas muito debilitadas, elas estavam desnutridas, mas as 4 crianças estavam com vida. Com certeza, os ancestrais, toda a cultura indígena, toda a espiritualidade que estava envolvida trabalhou em cima disso. Eu tenho muita fé nisso e esse documentário só veio provar, reafirmar da força que as medicinas da floresta têm em nossa vida. Esse documentário, ele nos mostra realmente que a gente pode sim conseguir tudo através das medicinas da floresta. Se você tem alguma dúvida com relação à ayahuasca, como ela age no corpo, de que forma ela pode interferir de forma positiva na sua vida, assista esse documentário, porque ele é maravilhoso. Alugou um triplex na minha cabeça, porque eu tive que assistir 2 vezes para poder enxergar, para poder entender, e foi muito bacana. E eu recomendo para vocês, viu? Muito bom.